Oi, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, já vai começar a nossa live. Eu vou convidar agora aqui o Carlos e a Marina para entrar e a gente já vai estar iniciando então a live sobre água ozonizada. Um tema que tem gerado muitas dúvidas para todo mundo e a gente vai aproveitar esse tempo aí de quarentena para que a gente possa... Oi, Betina. Oi, Caterine. Oi, Alice. Vamos lá. Tô esperando o Carlos entrar. Cadê o Carlos? Tô aguardando o Carlos entrar para a gente começar então a live sobre a água ozonizada. Oi, Alice. Oi, Lícia. E aí, no Maranhão, tudo certo? A gente tem que aproveitar, né, esse tempo da quarentena. Ó, o Carlos entrou. Para levar conteúdo de qualidade para o pessoal, né? A gente observou que tem muitas dúvidas e esse é um tema que a gente quer para vocês. Carlos está entrando agora e a gente vai iniciar aqui. Carlos, e aí, tá conseguindo entrar? Vamos Boa ver. noite. Boa noite, tudo bem? Chegamos. Boa noite. Oi, Carlos. Oi, Marina. Tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? tudo Você? Boa bem? noite, pessoal. Boa noite. Nada de Temos descansar uma nesse domingo. última dos Oi, moicanos aqui, ó. Isabela. Companhia. Temos uma assistente para essa live hoje, então. Pois é. Pois é. É a última dos moicanos. Oi, Kátia, tudo bem? Ah, Márcia tá aí. Legal. Olha, o Muniz, Alicia, Patrícia Henrique, né? Olha só. Viu? A galera gosta desse tema, Só gosta chegou de em peso, hein? Ó, e a gente Legal. tem bastante dúvida aí a respeito da água. E a água ozonizada é um dos principais veículos, né, de utilização do ozônio. É uma forma muito utilizada da odontologia em todas as práticas clínicas. Então, vamos falar aí. Não, acho que a maioria já conhece, mas eu vou fazer uma breve apresentação de vocês, para quem não conhece ainda, tá apresentando. O Dr. Carlos Nogales, doutora Marina Belotti, estão casados, né? O casal mais ozonizado do Brasil, só perde para mim. Senão não estaria aqui, né? Não pode ficar junto. Então, o Carlos e Marina, ambos são doutores, são dentistas doutores em endodontia. Marina também em endo, né, Marina? Sim. E a linha de pesquisa do Carlos sempre foi relacionada ao ozônio, da Marina também. Então, o Carlos é um dos grandes pesquisadores aí na área de água ozonizada para uso clínico, né? Vamos deixar bem claro, porque quando a gente fala de água ozonizada para uso clínico é muito diferente da água ozonizada da piscina, da água ozonizada que usa na indústria de alimentos. Nós estamos falando de uma água que a gente vai ozonizar para usar clinicamente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro. E então, a gente até já fez um roteirinho aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Você está escutando bem, Marina? Sim. Ah, sim. tá. Aí você estava Tá com uma ótimo. carinha assim, falei, ué, vocês estão escutando bem? Não. Falem sobre o água ozonizada que o Perfeito. Brasil necessita. Então, Carlos, vamos falar uma das principais dúvidas. Começa, por favor, falando para a gente quais são os fatores que interferem na produção de água ozonizada. Aí depois a gente começa a falar de temperatura e tempo de ação e vamos seguindo então o nosso roteiro. Mas acho que uma breve introdução para o pessoal. Aí quando você quiser que eu mostre alguma coisa aqui, eu deixei tudo preparado para Legal. falar. Beleza. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente fez nós pedimos para a Letícia, né, essa live extra, porque teve uma demanda aí de questionamento com relação à água. E nós, dentistas,
é uma das formas do ozônio que a gente mais emprega no consultório, né? Que a gente mais utiliza no consultório. Diante da importância dela, a gente queria trazer essa base científica que a água ozonizada tem, né? Esse respaldo científico de toda a produção que a gente tem feito também, né? E dessa linha de pesquisa que a gente desenvolve com a água ozonizada. Sanando aí as dúvidas, então a gente vai pautar essa live nas dúvidas de vocês, né? Então, por favor, postem as dúvidas que vocês tiverem, os questionamentos para a gente ir Ó, já tô com o guiando caderninho de aqui para forma. anotar, para não deixar passar nada. A gente fez um roteirinho ali, mas ele é perfeitamente mutável aí diante das dúvidas de vocês, ok? Então, por favor, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, certo? Então, vamos lá, falando de fatores que influenciam na água ozonizada. Como eu disse para vocês, a água ozonizada é a forma que a gente mais emprega, né, no consultório, mas é a forma mais crítica de se trabalhar com ozônio, porque a gente tem um universo de variáveis que interferem e isso torna difícil a reprodutibilidade metodológica da água ozonizada, né? Então, a gente tem alguns fatores que eu preciso levar em consideração quando eu vou empregar a água ozonizada no meu consultório, quando eu vou trabalhar com a água ozonizada no consultório, tá? Então, o primeiro deles e fundamental é a temperatura da água que vai ser ozonizada, certo? Então, a temperatura em que a água se encontra é um fator determinante que vai ditar para a gente o quanto tempo ela vai permanecer ativa, tá? Então, nesse sentido, a gente sabe que a temperatura baixa, né, o frio, ele é amigo do ozônio, porque estabiliza a molécula, tá? Então, esse é um fator primordial para a gente pensar na água ozonizada, certo? E aí, a gente tem uma listinha de fatores. Então, tem a temperatura, a gente tem pH, pH, pureza, o grau de pureza da água influencia diretamente também na efetividade clínica dela, tá? Fatores relacionados com o gerador de ozônio, fluxo de oxigênio que a gente emprega para fazer a água ozonizada, a pureza desse oxigênio, a coluna que está sendo empregada, como vocês podem ver atrás da Letícia, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa coluna. Tá? Então, são fatores que a gente pode destrinchar aqui e a gente tem uma hora, né, Letícia, para falar sobre isso. Temos uma hora, não vamos cuidar para não perder mesmo o horário. E se a gente for esgotar o tema da água ozonizada mesmo, eu precisaria de pelo menos um dia inteiro falando de água ozonizada, porque tem muita coisa, tem muito conceito aí em cima, né? Então, a ideia é que a gente torne isso, eu queria trazer para vocês a praticidade, para que a gente trabalhe com ela de uma forma fácil, tranquila, com respaldo científico, que ela seja efetivamente útil no nosso consultório. Tá? Vamos destrinchar a temperatura, Letícia? Vamos falar da temperatura. Tá? Se você quiser colocar alguma coisa, algumas perguntas no meio, por favor, vai guiando a gente nas perguntas, tá bom? O que o pessoal está perguntando bastante é para evitar o que eu anotei aqui, né? Depois, para evitar infecção com vírus, se pode beber, sobre os geradores caseiros. Então, assim, eu acho que a gente podia dar uma faladinha, assim, da parte básica e depois a gente vai tirando as dúvidas, né? Porque se a gente não dá um embasamento para quem está assistindo, daí a gente fica mais fácil. A temperatura, então, como que ela influencia na ozonização da água? Tá. Então, o que a gente sabe? Quanto mais decorar aula, temperatura, como que ela temperatura. Isso vai cair na prova depois, tá? Temperatura. Quanto mais baixa a temperatura da água, melhor, tá? Então, quanto mais gelada tiver a água, por mais tempo ela vai permanecer ativa clinicamente. O que é isso? O que eu estou falando de tempo? Tá? Se a gente deixar a água que vai ser ozonizada na geladeira, na nossa geladeira comum, tá? Por pelo menos 24 horas, quando eu for ozonizar essa água 24 horas depois, tá? Ela vai estar por volta de 10 graus. Deu para entender? Certo, deu para entender. Oi, a Tudo Cássia, bem? querida. Desculpa, vamos em frente. É só uma parte. Então, deixando a água na geladeira por 24 horas antes de ozonizar,
tá? Ela vai ficar numa temperatura de 8 a 10 graus. Então, eu vou pegar essa água da geladeira, vou abrir a tampinha que está lá em cima da coluna, que está atrás da Letícia, tá? Vou verter essa água aí dentro da coluna. Vou encher a coluna como a Letícia está mostrando para vocês, certo? Aqui já está no nível máximo, ó, quase no nível máximo. Esse nível máximo é um ponto importante também que merece a nossa discussão, tá? Que é o volume de água que a gente vai ozonizar. Mas a gente vai falar disso depois, ok? Falando da temperatura. Então, eu vou colocar a água nesta coluna, que ela vai estar por volta de 8 a 10 graus. Ó, o professor Zé Luiz chegou. Professor Large Max. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Não, eu não conheço ele pessoalmente. Bem-vindo. Eu vou colocar a água nesta coluna que a Letícia está mostrando para vocês. Tá? Então, por volta de 8 a 10 graus, certo? Vou ligar o gerador de ozônio e o ozônio vai borbulhar nessa água. Tá? Se eu trabalhar com a água para injeção, ou bidestilada, né? E água de osmose reversa, tudo bem? Água bidestilada, ou água para injeção, e água de osmose reversa, eu vou ozonizar esta água por 5 minutos. Em 5 minutos ela satura, ela não absorve mais nada de ozônio, ok? Tudo bem, Letícia? Tudo. Não, tá valendo a pergunta ali. Então, preciso deixar a água, antes de ozonizar, ela vai estar por pelo menos 24 horas na geladeira, ela vai para essa coluna de água, ozoniza, eu vou borbulhar o ozônio por 5 minutos, depois de 5 minutos, satura a água, ok? A água estando saturada, ela não absorve mais o ozônio. Então não adianta ficar borbulhando mais o ozônio, por mais do que 5 minutos, entenderam? Isso para água bidestilada e para água de osmose reversa, ok? Nesse volume, para água né? destilada. Nessa... E a gente vai trabalhar sempre com 1 litro de água, tá? Mas isso você vai falar, né? Marina vai falar sobre isso. Então, ozonizando a água nesse parâmetro, tá? Com 4 horas de pré, né? Abaixando a temperatura, até de 8 a 10 graus, ozoniza por 5 minutos, e aí ela vai permanecer com ozônio por até 20 horas, se eu pegar essa água e voltar ela para a geladeira. 20 Isso horas. É importante. Se for... Isso é importante. É. Então, percebam bem, gente. Eu tirei a água da geladeira, ozonizou, ela volta para a garrafa de vidro e volta para a geladeira. Então, essa Entenderam? foi uma pergunta da Ana Laura, que a nossa está sempre acompanhando aqui, né? É onde acondicionar? Sempre vidro. Sempre Tá? vidro. Né? Vidro. Outro detalhe importante, o vidro tem que ser fechado, tampado. O material que você vai usar na tampa não interfere, mas o importante é que ele seja tampado. Tudo bem? Eu vou ligar aqui o gerador. Atrapalha o barulho, eu acho, né? Se a gente ligar. Não, tá perfeito. Pode ligar. Pode ligar, que aí a gente já vai explorando também aí os pontos. Tá? Ó, a duração, a Karina está perguntando a duração. Então, assim, a duração que vai ter... Primeiro, a duração que nós vamos ozonizar a água são 5 minutos. O quanto ela vai durar na geladeira são em torno de 20 horas, se a água for de osmose reversa ou bidestilada. Ou bidestilada. Isso, exato. E se usar Qual que é o água detalhe? destilada ou essas que a gente encontra de autoclave, qual que é a diferença entre uma água de autoclave, essas que a gente consegue comprar destilada, e essa de osmose reversa ou bidestilada? Vamos classificar elas. A gente sabe que a bidestilada ou para injeção, né, que é a mesma coisa, e a osmose reversa tem uma pequena diferença. Você acha que a gente pode classificar assim numa categoria só para facilitar, ou você acha que é muito diferente? Não, são bem diferentes. A gente tem resultado clínico bem diferente. Tá? Então isso é bem importante, porque eu achava que elas eram realmente mais similares. Gente, água no Brasil é uma tristeza, tá? A nossa água é só por Deus, porque as nossas águas são terríveis. A água destilada, para os dentistas aqui que estão assistindo,
Se vocês que usam água destilada no autoclave, vocês já perceberam no fundinho do autoclave fica uma areinha, uma coisa meio arenosa, meio áspero? Isso é sujeira da nossa água, tá? Se a gente usa água destilada para fazer a água ozonizada, que essa que a Letícia está mostrando para vocês aí atrás, o ozônio vai reagir com essas porcarias que tem na água e vai formar subprodutos e eu vou perder a efetividade do ozônio. Então, a água destilada, quando eu ozonizo neste parâmetro que eu falei para vocês, água destilada estava na geladeira, ozoniza e volta para a geladeira, ela dura por 1 hora. E a água de osmose reversa, a bidestilada, dura por até 20 horas. Tá? Nossa, mas vamos lá. Toda essa diferença. Faz toda a diferença. Qual que é um parâmetro importante que a gente precisa considerar, né, quando a gente fala sobre isso? Tá? As 20 horas, entre aspas. Tá? Porque em 20 horas eu ainda acho o ozônio, mas não naquela concentração inicial. Sim, o tempo, a concentração a vida vai caindo, né? Conforme vai caindo, exato. O tempo que eu vou ter de trabalho efetivo da água ozonizada com o parâmetro que eu realmente produzi ela, tá? Para água bidestilada e água de osmose reversa, ela dura por até 3 horas e meia. 3 horas e meia. Então dá uma diferença bem grande entre a bidestilada e a osmose reversa. Não. As duas, funciona assim. Então vamos lá, vamos voltar para a logística aqui. Fui lá na geladeira, deixei a água lá por 24 horas. Certo. Baixei a temperatura entre 8 e 10 graus. Ok? Peguei essa água da geladeira, botei aí na coluna, ozonizei por 5 minutos. Certo? Vamos ozonizar por 5 minutos. Tanto a bidestilada como a osmose reversa. Certo. Tá? Eu vou tirar esta água da coluna, vou colocar numa garrafa de vidro, vou tampar a garrafa e vou voltar ela para a geladeira. Certo? Certo. Se eu fizer esse percurso por até 3 horas e meia, eu vou ter a concentração inicial. Exata. Depois de 3 horas e meia, eu entro num declínio vertical de perda de concentração. E em 20 horas, você não tem mais nada de ozônio. Deu para entender? Deu para entender. Ficou bem claro, pessoal? Eu acho que sim, né? A hora que chega em 20 horas ali, você já não tem praticamente nada de ozônio. Tá? Então, das 3 horas e meia que ele mantém num platô, de 3 horas e meia no platô até 20 horas, é um declínio vertical de perda de concentração. Certo. Olha, aqui Tá está claro? perguntando sobre quanto dura em geladeira, mas posso usar da geladeira com a finalidade terapêutica. É isso. Isso. 20 horas. Exato. Exatamente. Só que, por exemplo, nós que somos endodontistas, que trabalhamos com tratamento de canal, se a gente pega um paciente com um abscesso, inchado, vertendo pus para todo lado, esta água de 20 horas, ela não me serve. Porque eu preciso de uma concentração maior. É o que a gente falou na primeira live, né? Que é ação antimicrobiana. Isso, exato. Concentrações Exato. altas, ação antimicrobiana. Então, eu posso trabalhar com água de 20 horas numa situação, por exemplo, eu colocar esta água que sobrou, que não foi utilizada. Eu coloco ela na minha cadeira odontológica, tá? Eu vou usar para o paciente fazer um bochecho, tá? Para tratar um processo inflamatório, alguma coisa assim, que eu não tenha um processo infeccioso associado. Deu para entender? E também, assim, por exemplo, como a gente falou, a Marina falou na live, você falou. Então, assim, o paciente terminou o procedimento no consultório, aquela água está geladinha, ele pode levar, deixar na geladeira e nessas 20 horas, nesse dia e no próximo dia, ele vai bochechando, porque talvez não tenha uma atividade antimicrobiana do início, mas sempre vai ter essa capacidade de estar dando bioestimulação, tendo menos atividade antimicrobiana, mas ainda vai manter de alguma forma, certo? Exatamente, exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Aqui, ó. O gerador ozoniza por 5 minutos, independente do gerador usado. Essa é uma pergunta bem importante, porque assim, não
E assim, outro fator que eu só queria diferenciar bastante, assim, esse gerador aqui é um gerador de ozônio medicinal que produz ozônio a partir do oxigênio num range terapêutico, o que não tem nada a ver com um gerador doméstico ou comercial daqueles que a gente utiliza para fazer tratamento de ambiente, etc. Então, são geradores diferentes. Mas entre geradores que têm uma característica de se produzir a partir do ozônio medicinal, funciona sempre da mesma forma? Você já tem essa experiência ou não? Sim, a gente tem bastante experiência com isso e não é a mesma coisa, tá? O fluxo de oxigênio é um fator primordial para essa concentração da água ozonizada, ok? Esses equipamentos que a Letícia está mostrando para você, né, os equipamentos da Filozon, são equipamentos inteligentes, né? A gente fala que são equipamentos inteligentes, que ele tem uma válvula que se chama flow control, que vai regular a entrada de oxigênio. Independente do quanto você abre o cilindro de oxigênio, ele tem um fluxo de oxigênio constante, tá? Isso é importantíssimo. Então, todos os trabalhos que nós fizemos com água ozonizada foram empregados os geradores de ozônio da Filozon, tanto esse que a Letícia está mostrando, que é o MX, como o MedPlus. O MX ele tem um fluxo de 0,600 litros por minuto. E o MedPlus tem um fluxo de 1 litro por minuto. Tá? A gente fez a comparação desses dois e não teve diferença na concentração final do ozônio na água. O que vai ter diferença é quando eu vario demais esse fluxo. Tá? Tanto para baixo do 0,600 como para cima de 1 litro. Aí a gente vai ter uma diferença. É a massa total, né? Quando a gente multiplica o tempo pelo fluxo, né? Vezes a concentração e o tempo que você deixou, você vai ter uma massa total de ozônio, certo? Exato. Isso se chama fator CT. A gente precisa estudar o fator CT para poder... Aí a gente, em uma hora, não dá para explicar tudo isso. Tá? Mas vamos para os aspectos práticos. Nesse equipamento, né, nesse fluxo, na concentração que a gente vai falar depois sobre isso um pouquinho, 5 minutos vai saturar 1 litro, certo? Isso, perfeito. A Maureen, você quer falar? Querida Maureen, quanto tempo? Ela está perguntando assim, ó, depois de ozonizar, se deixar como cubos de gelo, porque essa é uma pergunta que todo mundo faz pra gente e que é bem importante, né? Não funciona. Todo mundo não acha funciona. que funciona. Não funciona. Desculpa decepcioná-los, mas não Ricardo, funciona. você lembra quando a gente começou a estudar que a única referência que a gente tinha era do livro do Bott, que tinha aquele gráfico assim, que o zero ia lá, assim, que daria, sei lá, 300 horas, não sei quantos. Então, a gente sempre acreditou nisso, baseado naquele gráfico do livro do Bott, né? Como a gente discutia isso. Exato. Porém, na prática, isso a gente nunca conseguiu reproduzir, certo? Exato. Na verdade, a gente precisaria ter uma forma de medir esse ozônio na água congelada, o que é difícil, porque quando a gente congela a água e aí a gente vai medir, a gente precisa descongelar essa água para poder fazer ela reagir lá com os reagentes. E nessa hora o ozônio vai embora, né? No descongelar da água, né? Mas porque aí já perde. Eu entendo aí do ponto de vista químico, né? Que tem essas dificuldades, mas eu posso falar uma outra aplicação que é similar, mas que quando um barco, existem trabalhos, né, demonstrando que quando eles fazem gelo ozonizado, o barco fica 15 dias no mar e os peixes eles vão pescando e os peixes ficam lá, né? Então eles usam o gelo ozonizado como uma forma de ajudar a melhorar, digamos assim, a preservação. Então a gente, né, na prática ainda a gente não consegue medir, então a gente não garante isso, certo? Então, o ideal mesmo é usar nas primeiras 20 horas, certo? Exato. Gelado. Quanto mais gelado, se melhor. fosse, se a pessoa fosse usar o gelo em si, como eles usam nos peixes, está usando a forma dela congelada, né?
Aí você garante a ação, né? Pode ser Isso, que seja assim. exato, Agora o exato. paciente levaria o gelo, mas ele não usaria o gelo em si. Teria que descongelar para fazer bochecho, É, né? momento, né? E aí nessa hora não dá E para e garantir, né? essa também é uma dificuldade de parametrização e até de diferença nos resultados de trabalhos, né, de pesquisas, porque como é tudo tão variável, né, a gente não consegue ter uma padronização e isso acaba, às vezes, dando, entre aspas, descrédito, né? Apesar de, na prática clínica, a gente observar que isso realmente tem muito efetividade. Então, o trabalho que Vamos a gente continuar, fez, então, falando agora, então, de a próxima. Por que não pode ozonizar Nós a água vamos falar de sanitária? onde ozonizar, mas uma pergunta que está sendo bastante feita é sobre a concentração. A gente pode falar da concentração? a água ozonizada, ela é, como eu disse para vocês, é uma das formas mais chatas de se trabalhar com ozônio por conta das variáveis que tem nesse processo de produção da água ozonizada, ok? Nesse sentido, a água ozonizada, ela tem uma ação antimicrobiana muito boa, muito, isso está comprovado, a gente tem diversos trabalhos falando da ação antimicrobiana da água, tá? E ela faz essa balança de ação antimicrobiana e biocompatibilidade por excelência. Ou seja, então ela mata a bactéria, tá? E ela vai ter ação. A gente tem trabalhos descrevendo a ação da água ozonizada em bactéria organizada em biofilme, que é o nosso problema no tratamento de canal, tá? Como que o ozônio, como que a água ozonizada atua na questão do biofilme, e ela tem esse gancho da biocompatibilidade muito forte. Tá? Então, falando de concentração, o que a gente propõe como uma concentração padrão para os tratamentos? Tá? É o máximo que o gerador der. Então, eu vou calibrar o gerador no máximo de concentração que ele der. E no caso, né, a gente está trabalhando com 60 microgramas por ml. Certo. Tá? Trabalhando com 60 microgramas por ml, esse é outro ponto importante também da água. Tá? Por quê? Você consegue dar um foco no difusor aí, Letícia? Na pedrinha do difusor? Eu vou, Só eu aponta vou para me mim onde que é o organizar difusor, aqui. para eles verem o que é o difusor aí. Que legal, ótimo. Gente, vocês estão vendo essa pedrinha onde está borbulhando o ozônio? Isso se chama difusor. Tá? Então o Na ozônio vem verdade, por é esse um difusor caninho. cerâmico, né? Isso. Então esse é um difusor de cerâmica. Tá? É diferente Por daquela conta do pedra difusor de cerâmica, de aquário. exato. Por conta desse difusor de cerâmica, né, e alguns outros fatores, né, a gente tem uma perda de ozônio muito grande. Então, o ozônio que sai do gerador não é o ozônio que fica na água. A gente tem uma perda, tem um degrau do que chega e do que realmente fica. Tá? Então, quando eu calibro o gerador para produzir 60 microgramas por ml, eu vou ter uma concentração final na água entre 10 e 15 microgramas. Por isso que a gente tem aqui atrás, né? A água absorve. Catalisador. Até vou tirar aqui para mostrar. Aqui, né? Isso, exato. Esse catalisador, qual que é a ideia dele? Esse ozônio que não é absorvido pela água, ele é catalisado, ele é destruído, O gás tá, por sai esse por aqui, catalisador. sai, né? No final, vem através dessa mangueirinha aqui de cima. Que eu vou fazer assim. Vem aqui, através dessa mangueira. E aqui ele converte O3 em O2. Exatamente. E aí ele devolve para o meio o O2 puro. Tá? Então, se a gente trabalhar com gerador em 60 microgramas por ml, eu vou ficar com essa margem, entre 10 e 15 microgramas. Professor João Miller perguntando aqui, em qual água? Para água de injeção, ou água bidestilada e água de osmose reversa. Tá? E 1 litro também. Exato, como a Marina está O lembrando aqui, pessoal está trabalhando sempre com 1 perguntando. litro. O pessoal aqui na minha cidade não tem água de osmose reversa. Alguns perguntaram
sobre os filtros de osmose reversa. Dá para a gente explicar rapidinho isso, como é que funciona? A Marina tem... Não, na verdade, esse filtro de osmose reversa é um equipamento, né, que aí precisa adquirir. É um filtro que ele tem. Existem diversas opções, mas esse que a gente tem a experiência, ele tem 6 estágios de filtragem, né? Então, precisa de um pequeno um espaço de 1 metro cúbico no consultório, né? Ele faz esses estágios de filtragem, ele tem um reservatório de água. E aí você, que cabe mais ou menos 10 litros de água. Então, você adquirindo esse filtro, você usa tanto para ozonizar a água, e aí você vai ter sempre um volume grande, né? Sem que fique desperdiçando a água, e até pode usar para autoclave, né? Diferente, por exemplo, da água bidestilada ou água para injeção, como a gente encontra aqui no nosso mercado. Poxa, você ozonizou 1 litro de água. Depois, se você não usou toda aquela água, você fala, poxa, né, usei 1 litro daquela água, que ela custa acho que em torno de R$ 15. 12. Uns 12 a 15 reais, e aí você fala, poxa, né, o que eu vou fazer com essa água agora? Você reozonizar ela não vai Então, essa era uma pergunta que eu incorporar até todo o contei. ozônio de Gente, não novo. tô dando conta de anotar tudo, vamos com calma. Depois, Pois tá vamos fazer cheio de pergunta. mandem as perguntas no inbox. Eu vou organizar um material mais didático aí para enviar para vocês. A pergunta que Ana Laura e a Melissa fizeram é sobre isso. Pode reozonizar a água depois de ozonizada? Você quer falar? Pode. Só Não que tá ela não proibido. vai agregar. Não é proibido, mas assim, por exemplo, você vai fazer ela para uso terapêutico naquela sessão do paciente, ela não vai incorporar aquela mesma concentração de 8 a 10 microgramas. Ela vai incorporar menos. Então, para dar para o paciente fazer um bochecho, ou até para o paciente levar para casa, ou para colocar lá no equipo odontológico, a gente não vai desperdiçar essa água. Mas ela não vai não vai ter a mesma qualidade da ozonização Então, se eu vou fazer primeira. uma cirurgia, eu vou fazer uma endo, eu vou fazer um procedimento mais complexo, enfim, eu sempre começo com a água gelada, já deixei lá preparada na geladeira, coloco no meu gerador geladinha, produzo e utilizo. Isso. Na Exatamente. geladeira. Utilizo e passa lá na hora, né? Vou fazer sobrou cirurgia. essa água, eu vou ozonizar e aí eu posso colocar na minha cadeira, ou dá para fazer bochecho ou outras aplicações. Exatamente. Olha, Um outro ponto que acho que vale a gente Miller aqui discutir está aqui, falando da ozonização, né, da destilada ou da destilada, que ele percebe o cheiro bem maior do que em osmose reversa. É verdadeira essa observação? não entendi, desculpa. Ele falou assim, Cheiro ó, na na ozonização da água destilada ou bidestilada, percebo o cheiro bem maior do que em água de osmose reversa. Ele já tinha me perguntado isso. É verdadeira essa Então, observação? Sei que posso teve um receber estudo uma que a gente concentração fez, maior na última. a gente fez uma avaliação, isso foi um trabalho de iniciação científica que a gente fez na Universidade de Mogi das Cruzes, tá? Medindo a degradação do ozônio nos diferentes tipos de água. O que a gente percebeu? Que a água com osmose, isso foi um resultado com diferença estatística significante. Tá? O que a gente percebeu é que quando se usa água de osmose reversa, ela retém mais o ozônio, tá? Então eu vou conseguir uma concentração maior na osmose reversa, que vai durar por mais tempo. Então, essa afirmação do professor João Miller está perfeito. Por quê? Se ele retém mais o ozônio, eu vou perceber menos cheiro do que a água destilada e a bidestilada. Tá? Um ponto que acho que merece a gente discutir aqui, Letícia, que eu estou percebendo algumas dúvidas, é com relação ao grau de pureza das águas. Tá? Então, assim, vamos só elencar quais são os tipos de água que a gente pode trabalhar, tá? Ou que a gente pode ozonizar. Primeira, e não é uma situação adequada para a gente, a filtrada. Por quê?
A filtrada tem muita coisa, muitos minerais, metal pesado, tem um monte de coisa nessa água que vai reagir com o ozônio e geralmente vai formar ácido nítrico. A gente perde a ação do ozônio em função da formação de ácido nítrico. Tá? Então, a água filtrada ela não é interessante para a gente. E a mineral, perguntaram. A água mineral está no mesmo patamar aí da filtrada. Tá? Abaixo da filtrada, a gente tem a destilada. Então, vamos dar menos pura para mais pura. Okay? Vamos passear por esses níveis. Então, a menos pura é a água filtrada. Depois a gente tem a destilada ou deionizada. A gente encontra com essa forma, com esse nome também. Então, destilada e deionizada é a mesma coisa. Tá? Por que ela é interessante? Se não tiver a opção da osmose reversa ou da bidestilada, ok. A gente trabalhou com água destilada por muito tempo. Né? O que eu preciso ter em mente? Que a água destilada ela não vai chegar numa concentração que chegaria à água bidestilada ou à água de osmose reversa. Mas é uma possibilidade também. Tá? Então vamos lá. Passamos pela água filtrada, água mineral ou filtrada, água destilada ou deionizada, tá? Água abaixo dela. Aí a gente vai para uma mais pura ainda, que é o maciço de produção científica, onde a gente tem maior produção científica. É a água bidestilada, que aqui no Brasil nós não encontramos com esse nome. A gente encontra como água para injeção. Então, água para A injeção. gente sempre fala isso. Bidestilada é a mesma coisa que para injeção, certo? Ponto. É porque se a É a gente mesma vai ler coisa. no trabalho que veio de fora, está escrito bidestilada. Daí a gente acaba se Exato. confundindo, mas é a mesma coisa. Então, água bidestilada ou água para injeção é a mesma coisa. Tá? E abaixo dela, que é a mais pura, que hoje é o padrão ouro para a gente trabalhar, tá? É a osmose reversa. Por que é o padrão ouro? Porque ela retém mais ozônio e ele estabiliza por mais tempo. Tá? Então, como a Marina falou, eu preciso ter esse equipamento, preciso ter um filtro de osmose reversa no consultório. Tá no preço. Valores, por volta de R$ 2.800, R$ 3.000. Tá? Gente, em 2, 3 meses de trabalho, vocês pagam esse filtro. Tá? Porque a economia que vocês vão ter com o filtro de osmose reversa é absurda. Ô, Tá? Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. E digamos assim, a pessoa ela tem um consultório, mas ela atende em outro consultório. Aí ela pode pegar e colocar, ela pode produzir a água de osmose reversa, colocar numa garrafa de vidro e levar para ozonizar no outro consultório? Então, pode, tá? Mas precisa ter em Teria que mente. medir, né? Porque você vai Exato. chacoalhar Exato. Não, eu não estou ela. dizendo ozonizar. Ele vai levar a água que foi produzida ali. Ah, agora amanhã vou trabalhar na minha outra clínica. Ah, Porque ele não precisa comprar 2 filtros, entendeu? Daí ele... sim, Não, sim, 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 perfeito, sim. perfeito, é possível. A gente já fez isso também. Muito, Ô, aliás. Lívia, eu vou te contratar depois para fazer o resumo. Ela tá falando, tô brincando. Alice é parceira. Então, ozonizou essa água de osmose reversa. Pode levar, mas sempre, claro, né, com aquela questão de dar preferência de ozonizar no local, etc., para manter Exato. O as ideal emissões. é que ele esteja do lado. E Desculpa, como o eu Francisco está interrompi. falando aqui, Conclui. sempre que vai tirar a água da coluna, seja em qualquer frasco, fecha, tampa, porque se deixar aberto, você vai perder o ozônio. Tá? Desestabiliza o ozônio. Vocês Certo? já fizeram trabalho, né, e comprovaram isso. Exato. O Ivo fez uma pergunta bem importante. Ele perguntou antes, eu estou tentando fazer as mais importantes, desculpa o pessoal que eu não estou conseguindo anotar tudo. Que no curso ele aprendeu que a gente devia ozonizar a 40, né, para a gente ter em torno de 8. A gente sempre fala que a concentração de 40 ela é a mais tanto antimicrobiana quanto bioestimulante. Então, na dúvida, a gente sempre usou 40. E agora você está falando de 60 na concentração. Fala um pouquinho disso. Você quer falar do teu trabalho?
Não, pode falar. A gente fez um trabalho que foi a minha dissertação de mestrado e doutorado da Marina. Tá? Eu fiz a parte laboratorial, estudando água ozonizada em bactéria, em célula, né? E quando eu calibro o gerador para produzir 40 microgramas, eu vou ter uma concentração final na água de 8 microgramas, ok? Certo. Essa concentração de 8, a gente testou ela na ação antimicro e na célula. Então, teve ação antimicrobiana e teve ação na célula também. Ou seja, na célula, exatamente, bioestimulante. E a tese de doutorado da Marina, que foi a avaliação do reparo no tratamento endodôntico, né, no tratamento de canal, que se mostrou também super biocompatível, porque todos os pacientes tratados com água ozonizada tiveram 0 de pós-operatório, 0 de dor. Tá? Isso é um ponto. Okay? Então, por que a gente está falando agora dos 60 microgramas? Porque tem um trabalho do Francisco, que o Francisco fez lá na Leopoldo Mandica, em Campinas, que não teve diferença, tá, na relação da célula para a concentração de 60 e a concentração de 40. Certo. Entendeu? Então, na questão da biocompatibilidade, como eu não perdi biocompatibilidade, nessa variação, nessa diferença de concentração, eu vou colocar a concentração no gerador em 60, porque em 60 eu vou ganhar ação antimicrobiana. Numa concentração maior, eu ganho ação antimicrobiana. E aí eu trago junto a biocompatibilidade. Por isso que a gente está partindo agora para água de 60, com gerador em 60 microgramas. Tá? E aí eu vou ter um final na água entre 10 e 15 microgramas. Carlos, eu quero falar uma coisa bem importante que a Cris falou ali, depois eu quero falar de outra pergunta, mas a Sinara também perguntou dos 200 ml. Uma coisa bem importante na ozonização da água, já, né, é o tempo de contato. O que é o tempo de contato? Além dos 5 minutos que a gente está falando, que é o tempo de ozonização, é o tempo que a bolha sai aqui de baixo e chega aqui em cima. Então, se eu ozonizar 200 ml de água, eu não vou ter a mesma concentração. A gente vai ter quando a gente tiver 1 litro. E a segunda questão é que algumas pessoas estão comentando que se a gente utilizar, eu pegar aqui do gerador e colocar num copo para borbulhar, jamais eu vou ter esse padrão, certo? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, para deixar bem clara essa diferença do que é uso clínico e do que é uma padronização clínica, né? Então, se eu não usar o método correto, eu não vou ter o mesmo resultado, porque eu não vou ter a mesma concentração, não vou ter a mesma durabilidade, etc. É que é tudo tão simples, né? Água, ozônio, é difícil da gente... Né? Por isso a gente tem que fazer o método correto. O padrão que a gente está conversando, para a gente trabalhar com excelência, tá, na água ozonizada, é esse esqueminha que tem atrás da Letícia que a gente precisa trabalhar. Tá? Então, tudo que a gente está conversando aqui de concentração do gerador, concentração final na água, é dentro desse sistema que a Letícia está mostrando para vocês. Gerador, cilindro de oxigênio e coluna de água. Tá? Além do tempo de contato, eu preciso aumentar, e aí é a chave da água ozonizada, tá? Superfície de contato. Tá? Então, para eu ter uma água ozonizada ali entre os 10 e os 15 microgramas, como a gente falou, tá? Eu preciso calibrar o gerador em 60 microgramas, e essa pedrinha que está borbulhando ozônio precisa fazer o ozônio, precisa liberar o ozônio numa bolha pequena e em grande quantidade, para que eu aumente a superfície de contato. Só que isso não é o bastante. Além da bolha ser pequena e em grande quantidade, ela precisa ter um percurso de contato com a água. Tá? Então, isso que eu estou falando para vocês, gente, é para eu trabalhar com 1 litro de água. Se eu trabalhar com menos de 1 litro, e esse foi outro trabalho que nós fizemos também, ozonizando meio litro, que é metade da coluna. Aponta aí para mim, Letícia, por favor, a metade da coluna. Até aí de água, tá? A gente teve exatamente a metade da concentração que se eu tivesse com a coluna cheia.
O que é bem controverso, né? Porque você pensa assim, ah, eu quero mais concentrado, então eu vou botar menos água, porque daí eu vou ter Exato. mais Não, ozônio com menos água. Você tem esse raciocínio. E aí você tá errado novamente, né? exatamente. Você tem É que o ter contrário. esse padrão de tempo e etc. para esse protocolo para ter esses resultados, né? Então, esse é um dos maiores Exatamente. erros que eu percebo também, que as pessoas é meio lógico, a gente é mais ou menos como o ozônio, né? A gente acha, ah, quanto mais melhor. Não, é o contrário. Aí aqui a gente precisa sim ter a água cheia para ter esse sistema. Ficou claro, pessoal, sobre isso? O Francisco colocou uma pergunta legal aqui, ó. Dúvida geral, acho. Quero beber água ozonizada. Ah, Qual essa é água uma devo pergunta que eu já ozonizar e tinha qual notado. benefício Se isso pode pode beber, trazer? qual que é a frequência e já fala se agora, né, já que estamos em tempos de corona, se a gente pode usar água ozonizada para evitar infecção com o vírus e etc. Vai ter ação. Eu tenho vontade de eu Poderia, me né? torço Eu quando até falam acredito. disso, Tomara. porque a gente já ouviu de tudo, gente, falando de coronavírus, tá? Então, o que a gente fala do coronavírus? Cuidado, a Fique em gente, casa. Fique em exato. casa. É a única coisa que a gente sabe, né? A gente não sabe se o ozônio tem ação no coronavírus, a gente não sabe se a água ozonizada é efetiva, a gente não tem evidência, a gente não tem evidência científica falando disso, tá? Na dúvida, lava a tua mão, passa o álcool gel, fica em casa, fica quieto, espere essa fumaça baixar, tá? Ponto número um. Segundo, pode beber água ozonizada? Uso contínuo, uso sistemático da água ozonizada não é indicado, tá? Se você só beber a água ozonizada, não é indicado. Por quê? Primeiro, ao contrário do que muito que a gente ouve por aí, você não vai ter benefício sistêmico, tá? Porque a hora que o ozônio chega no teu, a hora que a água chega no teu estômago, o ozônio já foi embora há muito tempo, tá? Ele já degradou aqui no teu trato orofaringe, tá? Então, a hora que chega no estômago, você praticamente já não tem mais ozônio, tá? E se você fizer um uso sistemático desta água que a gente está conversando, que a Letícia está mostrando aí atrás para vocês, tá? Você vai ganhar uma bela de uma desbiose. O que, que é desbiose? Vai alterar toda a tua flora intestinal, porque esta água ela é pura. A gente está trabalhando com água de osmose reversa ou a água de injeção. A gente não recomenda o uso contínuo e sistemático dessa água. Nós precisamos, nós precisamos de minerais na água, como bário, como cálcio, como magnésio e outras coisas mais. Tá? Você quer falar da diferença do filtro para casa? Mas tem os filtros caseiros, né, que são, né, que oferecem o ozônio, mas esses filtros específicos caseiros, que aí fica longe dessa água aí de osmose, fica longe de ser ozonizada por um gerador, um oxigênio medicinal, é uma água mais limpa, né? Eles fornecem, o que o gerador fornece para essa água é uma água mais limpa, sem coliformes, sem bactérias, É sem que eu acho que a gente contaminações, precisa deixar né? bem claro aqui que são dois objetivos. Nós estamos produzindo Sim, aqui uma água para uso clínico, uhum, para usar na sim, odontologia ou para usar para lavar feridas. Então, o que, que a gente quer aqui? H2O mais O3 dissolvido na bom, pureza maior possível. Quando a gente tem um filtro, que a gente tem ozônio lá embutido no filtro, primeiro que ele não é feito com oxigênio medicinal, então a concentração já é bem menor. Segundo, nosso objetivo lá é fazer a desinfecção daquela água para a gente beber. A gente vai ter pouquíssimo ozônio residual. Aí o pessoal fala assim para mim, ah, mas eu sinto cheiro. Mas aqui o nosso cheiro, o nosso olfato não está medindo a concentração de ozônio dissolvido da água. Bom se a gente conseguisse, né, ter esse treinamento, mas não é possível. Então são funções diferentes e que a gente não vai ter os mesmos resultados. Não dá para a pessoa ao vivo, desculpa. Não dá para a pessoa achar que vai fazer, por exemplo, um tratamento cirúrgico com um filtro que não vai nunca ter essa Exato, concentração. exatamente.
Agora, uma coisa bem interessante que a gente tem tido, né, oportunidade de vivenciar é o filtro de osmose reversa caseiro. E aí, qual que é a diferença entre eles? Nesse Ah, filtro de osmose reversa caseiro, tem um filtro que remineraliza a água para gente. Então, ele faz com que a água fique H2O, aquela água que vem da rua, né, da caixa d'água, enfim. Mas ele remineraliza. E aí a gente pode beber. Mas não é ozonizada. Ela é só remineralizada. Uma água super limpa e com potencial para a gente tomar, né? Hidratar, enfim. E tem isso uma mesmo. pergunta do Ivo aqui E, de novo, falando se ozonizar metade, pode deixar compensar isso com o tempo, né? Deixando por mais tempo? Não, Ivo, não vai adiantar. A água em 5 minutos ela satura, tá? E aí morreu. Você vai gastar oxigênio, tá? Então, esses frascos, né, que como Dermoclínica perguntou aqui, o frasco de 500 ml, ele é super essa é uma útil, ele é pergunta bem importante, porque interessante. tem aquele outro recipiente, né, de Isso. ozonizar água. Você já Ele é mediu? bem interessante. Você não chega na concentração, tá? Porque você tem essa questão da superfície de contato, porque ele não vai ter o espaço ali adequado para percorrer a água, né? O ozônio não vai ter esse espaço todo que teria nessa coluna, tá? Você não chega na concentração como a gente conseguiria trabalhando com 1 litro, mas você tem uma concentração, você vai ter uma concentração ativa de ozônio. Nesses casos, quando você trabalha com volume menor, quando você trabalha com algum parâmetro que está fugindo desse que a gente está conversando, é interessante medir. Tá? A gente tem kits para fazer essa aferição da concentração final do ozônio na água. Tá? Que aí depois a Letícia, né, eu posso compartilhar o material com a Letícia, ela deixa disponível lá na bio do Instagram. Tá? Mas Sim, a gente é tem um como kit, né, fazer isso. que a gente mede. É uma coisa interessante desses frascos de 500 é, por exemplo, para quem trabalha em centro cirúrgico, que precisa esterilizar, entrar com tudo estéreo. Então, é super interessante, né? Porque você não vai levar uma coluna de água que não tem como esterilizar, você esteriliza o frasco, né? Aí pode ser passível para utilização. E aí estão perguntando também sobre o pH, né? O pH, você até respondeu na live da Pério, né? Que o pH influencia, né, na concentração também. A água de osmose reversa, ela tem em torno de 5 a 6 o pH. Mas quanto menor o pH, maior a concentração também, né? É, Exato. Melhora a teve uma pergunta absorção que do eu ozônio na achei água. importante, perguntando se pode ozonizar metal como titânio. Então, se a pessoa tá, né, tem um implante, tem alguma coisa, vai reagir? Então, essa foi uma análise também que a gente fez. Na época eu estava no doutorado, né, quando a gente fez essa análise. O Francisco fez na Mandic Campinas também. O ozônio não interfere com titânio. Titânio é material ozônio resistente. Tá? Certo. E Como não interfere? não Não atrapalhou pode ter e medo, não é um atrapalhou a superfície multimaterial. de É tratamento como do implante também. mais resistente que o aço inox, né? Então é super É. tranquilo, mas é só para. Como usar água para candidíase oral? Vamos agora fazer rapidinho, que a gente está no tempo, e tentar responder as últimas perguntas. Tá? Candidíase A água oral. para bochecho, né? Para bochecho, a água. Eu tive experiência com óleo já. Não com a água também, mas eu associei o óleo ozonizado junto. E aí foi maravilhoso. Mas se fizer bochecho, também já vai com certeza auxiliar e depois pode utilizar o A óleo. candidíase é uma questão de desequilíbrio, né? Débora, pelo amor de Deus, por favor. Para infecção por fungo, tá? O óleo ozonizado ele é bem interessante, tá? O óleo ozonizado ele é bem legal para infecção por fungo. A cândida ela é super sensível ao óleo ozonizado. Todos os trabalhos que foram feitos, né, mostraram uma ação antimicrobiana assim, sensacional do óleo. Certo. Eu não sei o nome aqui da pessoa, mas está dizendo assim, ó, hoje ainda vale
os dados de meia-vida da água ozonizada a 20 graus e 110 horas, refrigerada, segundo o livro do BOT. Isso é bem importante, a gente falou disso lá no começo da live, vamos repetir então. No livro do BOT está que seriam 110 horas, né? Sim, não é bem assim. A Lu falando. Na prática não é bem assim, não. Tá? Não conseguimos manter, né? Não dá. Qual a quantidade, então, que pode tomar por dia? A doutora Luciana Sampaio está falando aqui, que desse jeito, essa água ozonizada, ela funciona como um remédio, tem que tomar 3 vezes ao dia 100 ml, tem um efeito para tratar H. pylori, olha que interessante. Aí uma super médica contribuindo aí com o momento, né? Então, a água ozonizada, a gente indicaria exatamente como a Luciana falou, tá? É uma medicação, tá? Então, o uso sistemático dela é contraindicado, pessoal, lembrando disso, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Igual filtro, exatamente. Vou tomar água. Uma outra coisa que eu queria lembrar para vocês, que é o futuro da água ozonizada, é a nanobolha, tá? Aí a gente vai para um outro patamar também, que a gente vai chegar nesse ponto, tá? Que nós não vamos perder tanto ozônio. Por exemplo, se eu calibrar o gerador para produzir 60 microgramas e tiver um filtro de nanobolha, eu vou ficar com uma concentração final ali de 50, de 55 microgramas. Eu vou perder muito pouco. E ela vai durar por muito mais tempo, tá? Existe um trabalho de uma equipe japonesa falando desse tempo que eles conseguiram medir ozônio por até 6 meses depois da ozonização. Então é outro nível de água ozonizada. Tá? A gente abre aí uma outra linha de pesquisa também para começar a estudar isso. Chegaremos lá. Futuro. É isso aí. A gente tem 3 minutos aqui para terminar, antes que caia, né? Então, queria dar oi para o Marcel, que está aí participando, né, Marcel? Isso aí, obrigada. Marcel, um resuminho aí, Carlos, para finalizar, dos principais tópicos para o pessoal não esquecer. 5 palavras então, vamos lá. Importantes. Baixa temperatura, pH ácido, 1 litro de água para ozonizar, ozonizar água por 5 minutos, bidestilada ou osmose reversa. Acabou. Fechou? Falou tudo. É isso aí, então, né? Vamos entender que a água ozonizada para uso clínico, ela é diferente de água ozonizada do dia a dia aí, que a gente usa para os filtros, que essa água é para a gente lavar feridas, para a gente fazer pós-operatório, transoperatório, pré, bochechar. O paciente chegou na clínica, pode tomar um copo de ozonizada? Pode. Não é para ele ficar tomando o dia inteiro, vai bochechar. Um copo de água ozonizada vai ser útil. E vamos seguir aí fazendo em breve outra live, então, para tirar mais dúvidas, que a gente sabe que esse assunto é bem polêmico e tem bastante gente que a gente precisa estar discutindo mais. Então, quem sabe a gente faz mais uma aí na semana que vem sobre água ozonizada. Cássia, posso tirar só uma última dúvida? Só uma última dúvida? Vai cair. Soro. Tá bom, vai. Soro fisiológico ozonizado vai formar ácido hipocloroso. É isso que você quer clinicamente? Depende. Depende do que você quer clinicamente. Tenho sempre isso em mente. O ozônio vai reagir. E o que ele vai formar? Não, a gente tem mais uma live terça, só para lembrar, com a doutora Magda. E aí dá para a gente vai seguir as nossas discussões aí. De repente vai entrar no assunto novamente. A gente espera vocês, então. Obrigada. Bom domingo a todos. Vamos seguir. Quem sabe domingo que vem vamos fazer mais uma, Carlos, para tirar mais dúvidas aí do pessoal da água ozonizada. Obrigada, Lu. Obrigada a todos. Nathalie, sempre aí. Obrigado, gente. Rossini. Lígia, um beijo para vocês. Maureen, beijão, viu? A Maureen falou aí que ela já saiu da cadeira de rodas. Ela fez ozônio. É maravilhoso. Falar desse assunto. Fiquei muito feliz, Maureen. Muito, muito legal. Vou fazer parabéns. Com a Lígia também. Um beijo grande, pessoal. Nos vemos, então, em breve. Terça-feira na live com a Magda. E quem sabe a gente marca aí essa semana mais uma aí da água. Tá bom, Carlos e Marina? Obrigada mais uma vez. Um beijo grande, viu, a todos. Tchau, tchau. Tchau.